O tema de hoje é provocador. O vilão. Mas quem é esse vilão? E eu te respondo, é você. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Filosofia em Mente. Aqui é o espaço onde a gente fala daquilo que muitos sentem, mas poucos têm coragem de encarar de verdade. Não se engane, não estamos falando de maldade ou destruição. Estamos falando da parte de você que cansou de agradar, que quer parar de se esconder e começar a viver com verdade. Ou seja, o vilão que somos aos olhos dos outros, mas que nos torna livre e possibilita que nos tornemos heróis da nossa própria vida. A partir das ideias de Maquiavel, vamos olhar para esse lado negado da alma, não como inimigo, mas como um símbolo de lucidez e liberdade. Se você gosta de reflexões que misturam filosofia, psicologia e vida real, já se inscreva no canal. E se em algum momento do vídeo algo fizer sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo nessa conversa que pode ser desconfortável, mas com certeza vai ser libertadora. Tem uma coisa que pouca gente fala, ou melhor, pouca gente tem coragem de admitir. A gente cresce acreditando que precisa ser bom o tempo todo. Ser gentil, ser educado, ser admirado, ser luz. Mas chega uma hora em que você começa a perceber que o mundo não funciona exatamente assim. Você pode ser bom, você pode ser justo, você pode dar o seu melhor e ainda assim ser ignorado, rejeitado ou até mesmo esmagado. Por quê? Porque o mundo não joga limpo o tempo todo. E quando você insiste em jogar com as regras da bondade absoluta, você se torna presa fácil no jogo da vida. Agora calma, eu não tô aqui para te dizer que você deve se tornar alguém frio, cruel ou mesmo manipulador. Longe disso. O que a gente vai fazer juntos aqui é muito mais profundo. Nós vamos tirar o véu. Vamos falar da parte da realidade que ninguém gosta de encarar, mas que vive nos bastidores das relações, das decisões e até da sua autoimagem. E aí que entra uma figura que todo mundo conhece, mas quase ninguém compreende de verdade. A figura do vilão. Quando eu digo vilão, eu não estou falando dos personagens caricatos dos filmes, dos desenhos, aquele que quer dominar o mundo e fazer maldade sem sentido. Não. Eu estou falando do vilão simbólico. Aquele que tem coragem de fazer o que é necessário. Aquele que para de agradar todo mundo. Aquele que reconhece a sua própria sombra e não finge ser nenhum anjinho. Esse vilão, entre aspas, é na verdade o lado desperto da alma. Você já ouviu falar de Maquiavel, não? Pois é, muita gente pensa que ele escreveu O Príncipe para ensinar a manipular, mentir e a dominar. Mas te digo que não. O que Maquiavel fez foi só isso aqui. Ele descreveu o mundo como ele realmente é. Sem flor, sem verniz, sem romantismo. Com brutalidade? Sim. Mas te digo, com realismo. E por isso ele foi chamado de moral. Mas talvez ele só estivesse sendo honesto demais num tempo em que honestidade doía mais que a mentira. Mas isso até hoje, não? Esse vídeo nasce dessa mesma intenção. A gente não quer seduzir você, a gente quer fazer um convite à consciência. Por isso, desde já, eu preciso te dizer, esse vídeo não é sobre glorificar a maldade. É sobre reconhecer o que existe dentro de você e que muitas vezes você tentou negar. E ao negar acabou sofrendo. Se sabotando, ficando invisível ou ainda pior, vivendo uma vida inteira para agradar enquanto morria por dentro. Aqui a gente vai falar de coisas que incomodam, mas que libertam. A gente vai olhar no espelho com mais coragem e entender que, às vezes, o vilão é só alguém que parou de mentir para si mesmo. Então, se você sente que está cansado de ser bonzinho demais, se já percebeu que o mundo nem sempre retribui a sua gentileza,
Se já se viu calando a sua verdade só para manter a paz, esse vídeo é para você. Aqui você vai encontrar um espaço seguro para pensar diferente, para sentir o que você sente, para reconhecer que existe dentro de você uma força que não quer agradar, que quer viver com verdade. Esse vídeo é sobre isso, sobre o momento em que você finalmente entende que não precisa ser mocinho da história de ninguém. Você só precisa ser inteiro, autêntico, consciente e, acima de tudo, livre. Vamos aprofundar juntos uma coisa que pouca gente tem coragem de admitir. O vilão vive dentro da gente. E calma, eu não estou falando do monstro que faz maldades por prazer. Não é disso que se trata. Eu estou falando de algo mais real, muito mais humano. A verdade é que todos nós temos um lado que foi sendo reprimido ao longo da vida. Um lado que queria dizer não e acabou tendo que engolir o sim. Um lado que queria sentir raiva, ciúmes, inveja, ambição e que foi empurrado para debaixo do tapete com o rótulo de feio, errado, inaceitável. Jung chamou esse lado de sombra e disse que tudo aquilo que a gente nega em nós nos domina por trás. Você já sentiu que explodiu por um motivo pequeno, mas no fundo o problema era muito mais antigo e muito maior? Ou que uma pessoa te despertou uma irritação desproporcional e você nem sabia o porquê? É a sombra agindo no escuro, controlando o que você não quis ver na luz. E veja, a sombra não é um defeito, ela só é a parte não reconhecida de você. E sabe o que acontece quando você não reconhece? Você se torna escravo de tudo que esconde. E é aí que entra a figura do vilão. Na mitologia, na literatura, no cinema, o vilão, ele é aquele que rompe com o discurso oficial. É o que revela a hipocrisia das regras. É aquele que confronta a ordem e, às vezes, com fúria. Outras vezes com coragem, mas sempre com a verdade crua. Porque ele demonstra o que ele sente, o que ele é. O herói costuma ser aquele que mantém a paz. O vilão é aquele que mostra que talvez a paz seja só uma fachada. Sabe por que tantos vilões nos fascinam? Porque no fundo, eles representam aquilo que a gente gostaria de dizer, mas não diz. Aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não faz. Aquilo que a gente sente, mas tem vergonha de sentir. Eles têm uma coragem que a gente perdeu ou que a gente nem sabe onde guardou. O vilão, entre aspas, é muitas vezes o espelho da nossa própria alma silenciada. E é por isso que olhar para ele com honestidade é tão transformador. Esse vídeo não é um convite ao desequilíbrio, ele é um convite à integração. Integrar o vilão é como dar voz à parte de você que cansou de ser silenciada. É como abrir a porta para uma força que não quer destruir ninguém, mas que não aceita mais ser destruída só para agradar. Você não precisa se tornar o vilão de ninguém, mas talvez esteja na hora de parar de ser o mocinho de todo mundo. A sombra, quando integrada, se transforma em lucidez, em poder pessoal e em maturidade emocional. E o que antes era visto como uma ameaça, agora se torna clareza, se torna posicionamento e se torna presença. Então, e se, ao invés de continuar tentando apagar esse lado, você começasse a escutá-lo com atenção? Agora que a gente já começou a olhar com mais coragem para essa parte de nós que costuma ser silenciada, chegou a hora de entender como isso se conecta com a realidade à nossa volta. E para isso, a gente precisa falar de um dos nomes mais polêmicos e mais mal compreendidos da história do pensamento, Nicolau Maquiavel. Durante séculos, o nome Maquiavel foi usado quase como um insulto.
A palavra maquiavélico virou sinônimo de crueldade, manipulação e jogo sujo, mas quem realmente leu Maquiavel, quem mergulhou no que ele escreveu, descobre outra coisa. Maquiavel não ensinava a ser mau, ele ensinava a ver o mundo como ele é, e não como a gente gostaria que fosse. Ele escreveu O Príncipe num tempo em que a Itália estava dilacerada, um tempo de traições políticas, guerras, perdas e muitos recomeços. Maquiavel viu a nobreza ser destruída, de acordos desfeitos, as alianças virarem veneno, e ele entendeu uma coisa que até hoje muita gente se recusa a enxergar. O poder não é dado a quem é bonzinho, o poder é dado a quem entende o jogo e sabe jogá-lo melhor. A frase mais famosa que atribuíram a ele e que nem é dele é: os fins justificam os meios. Mas o que Maquiavel realmente queria dizer é mais sutil e mais profundo. Se você quer sobreviver num mundo instável e imprevisível, precisa aprender a ser flexível, astuto e às vezes até implacável. Você já se perguntou por que as pessoas que você considera, entre aspas, boas, vivem sendo passadas para trás? Ou por que quem fala a verdade o tempo todo sem filtro é rapidamente isolado? Ou repreendido? Ou ainda, por que líderes carismáticos nem sempre são éticos e líderes éticos nem sempre sobrevivem? Maquiavel explica isso com uma só palavra: realismo. Ele dizia que existem dois caminhos para se manter no poder, ou no controle da própria vida, no caso. Um é o da virtude, não no sentido moral, mas no sentido de força de caráter, coragem estratégica, capacidade de agir com clareza mesmo em terrenos instáveis. E o outro é o da fortuna, a sorte, o acaso, o que não está sob o seu controle. E o que ele ensinava? Você não pode controlar a sorte, mas pode controlar o quanto você está preparado para lidar com ela. Esse é o centro do pensamento maquiavélico: lucidez. Ele não pedia que você se tornasse cruel, mas que você não fosse ingênuo. Ele não celebrava mentira, mas dizia que se todos estão fingindo e você insiste em dizer a verdade o tempo todo, você será eliminado. E não vai conseguir mudar nada. E antes que isso pareça pessimista demais, pensa comigo. O que é mais ético? Fingir que o mundo é justo e deixar as pessoas serem engolidas por ele? Ou mostrar que o jogo funciona para que elas aprendam a se posicionar com mais consciência? Maquiavel não queria que você virasse um manipulador. Ele queria que você parasse de ser manipulado. Ele queria que você abrisse os olhos, que você assumisse o controle da sua vida, mesmo que para isso tivesse que fazer escolhas difíceis. Ele queria que às vezes tivesse que decepcionar quem se acostumou com a sua submissão. A verdade, mesmo quando é dura, liberta, e Maquiavel foi um libertador travestido de vilão. Vamos conversar agora sobre uma das maiores armadilhas emocionais da vida moderna: a necessidade de ser bom o tempo todo. Parece nobre, né? Ser compreensivo, ser paciente, ser o pacificador, ser o que não cria conflito, o que cede, o que perdoa, o que entende, o que engole aquele sapo, o que se anula, o que se esconde, mas tem um preço. E eu preciso te dizer com toda sinceridade, esse preço um dia chega. Sabe aquela sensação de estar sempre cansado emocionalmente, mesmo quando você não fez nada? Nada demais. Aquele incômodo interno que parece um alerta mudo, como se estivesse vivendo uma vida de outra pessoa. Aquela frustração que vem silenciosa de nunca ter sido reconhecido, mesmo se esforçando tanto. Isso é o que acontece quando a sua bondade deixa de ser virtude e acaba se tornando sua prisão. Ser bom não é um problema. O problema é quando ser bom significa se calar diante do desrespeito. É quando você começa a confundir empatia com autossabotagem,
Com medo de parecer egoísta, você vira ausente de si mesmo. Com medo de parecer duro, você deixa a vida passar por cima de você. E aqui entra uma coisa importante. Muita gente acha que o oposto de ser bom é ser mal. Eu te digo que não é. O oposto de ser bom o tempo todo, incondicionalmente, sem limites, é ser verdadeiro. Você não precisa ser um monstro. Você não precisa virar um. Mas precisa parar de fingir que não sente o que sente. Precisa parar de aceitar o inaceitável só para manter a aparência da paz. Precisa parar de se silenciar toda vez que o mundo exige que você seja legal. A verdade é que você pode ser bom e ainda assim dizer o não. Você pode ser bom e ainda assim impor seus limites. Você pode ser bom e ainda assim proteger a sua energia, a sua mente, a sua dignidade. Carl Jung dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão interior. E em outras palavras, não adianta continuar tentando ser só luz se você está apagando tudo que é humano em você. A raiva que você reprime volta com ansiedade. O não que você não disse volta como culpa. A vontade de gritar que você engoliu volta como dor física. E sabe o que é mais perigoso? É que quanto mais você reprime, mais você se distancia de quem você realmente é. Até que um dia você nem sabe mais dizer o que gosta, o que tolera, o que quer, quem você é de verdade. Maquiavel, de novo, não estava incentivando a maldade, estava dizendo: quem não reconhece a dureza do mundo é devorado por ele. E o mundo muitas vezes devora os bonzinhos, porque eles foram treinados para não lutar, para não contrariar, para não assumir o próprio espaço. Mas chega uma hora que a máscara da bondade começa a sufocar e a alma pede verdade, mesmo que doa, mesmo que decepcione, mesmo que assuste. E é nessa hora que o vilão que existe em você começa a bater na porta. Não para fazer mal a ninguém, mas para te lembrar de que você também existe e que você merece se reconhecer. Você já parou para pensar por que os vilões mais marcantes da história da ficção e até da vida real nos causam tanto impacto? Eles nos provocam, às vezes nos assustam, mas, em algum nível mais profundo, nos inspiram. Não é porque eles são maus, é porque eles são livres, livres da necessidade de agradar, livres das amarras sociais, livres do papel forçado de serem bons o tempo todo, mesmo quando o mundo está sendo cruel. O vilão, nesse sentido simbólico, ele não é destruidor, ele é o inconformado. É aquele que enxerga a farsa, é aquele que percebe que as regras foram feitas para manter alguns em cima e outros no silêncio. É o que diz: não vou mais fingir, não vou mais me curvar, eu não vou mais negar quem eu sou só para caber nas expectativas dos outros. E veja, isso não significa fazer mal aos outros, significa não fazer mal a si mesmo para agradar os outros. É uma rebelião, sim, mas é uma rebelião interior contra as vozes que disseram que você tinha que ser pequeno, quieto, bonzinho e obediente para ser amado. Maquiavel entendeu isso de um jeito brilhante. Ele sabia que o verdadeiro poder não estava em ser temido ou adorado, mas em ser inteiro, em ser lúcido, em não depender da validação alheia para existir. O vilão nesse contexto que a gente está construindo aqui, ele não é o inimigo da luz. Ele é o lado da luz que teve que crescer no escuro. Ele é a força que nasceu no silêncio da repressão, é o grito que virou estratégia e é a dor que virou presença. Sabe aquela parte sua que cansou de ser passiva? Que quer se posicionar, que quer decidir, liderar, agir, mesmo correndo os riscos? Talvez seja o seu vilão interior batendo na porta. Mas
E se ele não for um vilão de verdade? E se ele for só a parte mais corajosa da sua alma, a que parou de pedir permissão para viver? Você não precisa escolher entre o mocinho e o vilão. A vida não é uma fábula moralista. Você só precisa escolher ser verdadeiro, com luz e sombra, com empatia e firmeza, com compaixão e limites. Porque liberdade de verdade não é fazer o que quiser, é não precisar mais se esconder de si mesmo. Chegamos aqui no ponto em que talvez a pergunta mais importante surja. Mas como eu coloco tudo isso em prática sem trair quem eu sou? Sem perder a minha ética, sem me tornar alguém frio? E eu te digo que a resposta é simples, mas não é fácil. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa parar de esconder quem você é. Lucidez não é dureza. Lucidez é saber quando dizer sim e quando dizer não. É saber onde termina o seu respeito e onde começa a sua submissão. É ter compaixão sim, mas também ter presença, postura, limite. E essa é a parte que quase ninguém fala quando o assunto é Maquiavel, ou sombra, ou autenticidade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É fazer o que é necessário, sem precisar usar uma máscara para ser aceito. Você pode e deve agir com ética, mas não com autoabandono. Você pode ser bom, mas não inofensivo. Você pode ter luz, mas a sua luz não precisa apagar a sua força. Agir com a lucidez é o olhar para a vida com os dois olhos abertos. O olho da empatia e o olho da estratégia. É falar a verdade, mas saber como, quando e com quem. É ser gentil, mas saber se retirar de onde te esvaziam. É ser justo, mas sem ser mártir. Maquiavel não propôs o fim da ética, ele propôs o fim da ingenuidade. E é essa proposta que você está recebendo aqui. Não para se tornar vilão dos outros, mas para parar de ser o cúmplice da sua própria negação. A verdade é que você não precisa de mais um manual de como agradar o mundo. Você precisa de coragem para viver sem máscara. Você precisa lembrar do que sente, do que sabe, do que quer, mesmo que isso incomode, mesmo que te chamem de egoísta, de insensível ou até de vilão. Mas agora você sabe, o vilão que a gente teme é só a sombra da sua autenticidade silenciada. E quando você integra isso, quando você deixa de fugir, quando você começa a agir com lucidez e presença, você não vira outra pessoa, você se torna inteiro. Então, seja bom, seja justo, seja ético, mas acima de tudo, seja verdadeiro. Porque é a verdade que no final das contas vence, mesmo que achem que o vilão é quem está ganhando. Para você que chegou até aqui, eu só tenho uma palavrinha: gratidão. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, um beijo, um abraço.